Esse é o Ocapso e nós vamos falar agora sobre o Lewandowski, que sentiu, meu amigo. O Lewandowski aqui está falando pelos ministros do STF, o pessoal sentiu, tá? Lewandowski, é intolerável a tentativa de barrar ministros do STF nos Estados Unidos, porque segundo ele está dizendo aqui, não porque as plataformas precisam obedecer às leis do país. Uai, e os ministros do STF aqui do Brasil não precisam obedecer às leis americanas? Se os americanos decidirem que eles não são mais bem-vindos lá nos Estados Unidos, eles têm que obedecer à lei americana também, não é? O que é intolerável? Não pode, não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Dálmatas do Edivaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o pessoal sentiu, meu amigo, o pessoal sentiu, é o que eu falo pra vocês, esse negócio de não poder ir na Disney, isso machuca o cara. Por quê? Porque o pessoal sabe que no final das contas, o único país que ainda tem algum grau de liberdade no mundo é os Estados Unidos. A Europa já está descambando para um comunistão, o Brasil descambando para um comunistão também, a China e a Rússia já estão perdidas há muito tempo. No final das contas, os Estados Unidos, não é que esteja perfeito lá não, tá? Lá também eles estão numa briga muito feia. Mas é o único país que a gente ainda tem algum resquício de liberdade no mundo, é lá nos Estados Unidos. E não é por outro motivo que muitos desses ministros do STF têm casas lá, têm investimentos, têm dinheiro e coisa e tal. E lógico que sabem que o plano deles, se der merda aqui no Brasil, né? O Flávio Dino, por exemplo. Flávio Dino, ele autorizou o governo Lula a gastar mais dinheiro fora da meta fiscal, numa coisa absurda, numa decisão que é totalmente inconstitucional, totalmente ilegal e que tira direitos, tira poder do Congresso, né? Mais uma decisão nesse sentido, e daí isso pode quebrar o Brasil, pode levar à inflação de novo, a gente pode mergulhar de novo na espiral inflacionária lá dos anos 80 aqui no Brasil por conta dessa decisão do Flávio Dino. O que o Flávio Dino está preocupado com isso? Não, de maneira alguma, ele sabe que se der merda aqui, ele se pica para os Estados Unidos, ele tá nem aí, pô, deixa afundar o Brasil. É esse o pensamento de todos eles. E daí, isso não é só aqui no Brasil não, tá? O pessoal na Rússia, na China também, todo mundo é preocupado com isso. Por quê? Porque todos eles, o pessoal que enriquece na Rússia, que enriquece na China, todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Porque eles sabem que você não tem liberdade de verdade numa ditadura. Uma ditadura, uma hora chega para todo mundo, meu amigo. Não é um ou outro, não. Por enquanto estão perseguindo os bolsonaristas, tá o pessoal da esquerda rindo pra caramba lá, sacanearam o bolsonarista lá e coisa e tal. Mas no final das contas, ditadura vai chegar para todo mundo. Não vai escapar ninguém não, né? Então, o Lewandowski ficou assustado, cara, né? Vocês sabem, a gente falou sobre isso, que existe uma proposta de regulamentos de parlamentares lá dos Estados Unidos, com o ato sem censores em nossas terras, né? Ou seja, para impedir que oficiais que façam censura consigam o visto americano, né? E o mais engraçado é ele falar desse jeito, não porque o Brasil tem soberania, como é que pode, que é intolerável o pedido de congressistas americanos para barrar a entrada de ministros do STF e do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos e coisa e tal. Ué, mas a soberania vale para o Brasil, mas não vale para os Estados Unidos? Os Estados Unidos não pode também fazer isso? Se a população lá entender que quem está certo é o Elon Musk nessa história, não é o ministro Alexandre de Moraes, não vale a mesma coisa nessa história, né? O mais engraçado é ele falar isso aqui, olha só, as plataformas precisam obedecer às leis do país. Se querem funcionar no país, tem que obedecer, tem que estar enquadradas no ordenamento legal do país. Não, meu amigo. Quem desobedeceu à lei brasileira foi o Alexandre de Moraes, não foi o Elon Musk. A lei brasileira explicitamente proíbe censura prévia. Você não pode cancelar conta de usuário. O próprio Marco Civil da Internet fala que você pode cancelar uma publicação. O cara fez uma publicação que foi entendida como insultuosa, como calúnia, injúria, difamação, ou uma ameaça, ou coisa assim. Isso pode ser bloqueado, aquela publicação. E o cara pode ser penalizado por isso também, pode pegar a cadeia, né? Calúnia, injúria, difamação no ordenamento jurídico brasileiro dá cadeia. É difícil, mas dá. E eu discordo, já falei para vocês, na ética libertária não teria isso, mas no ordenamento jurídico brasileiro, sim, você pode pegar cadeia por algum insulto que você tenha feito nas redes sociais. Mas jamais poderia bloquear o usuário, porque isso seria censura prévia. Você está proibindo o cara de falar coisas futuras, né, que você não sabe se vão ser erradas. Pode ser que o cara fale coisas que não são erradas. E aí, como é que ficou? Você proibiu o cara de falar, né?
é o caso, é o que eu falo para vocês, é esse o caso exato, né? Esse pessoal tá achando que quem descumpriu a lei foi o Elon Musk. Não, quem descumpriu a lei brasileira foi o Alexandre de Moraes. Ah, mas o Alexandre de Moraes é um ministro do STF, ele não descumpre a lei. Descumpre sim, é lógico que descumpre. Tem decisão do próprio STF falando que decisão judicial ilegítima, decisão judicial ilegal não se cumpre. E é isso daí, decisão judicial ilegal você não cumpre. A decisão judicial que o Alexandre de Moraes fez para bloquear perfis no X era ilegal. O Elon Musk fez o correto ao não cumprir. E, inclusive, ele estava obedecendo uma lei americana que diz que ele não pode fazer corrupção em outros países. O que é corrupção? É quando um funcionário público te exige algum favor, alguma coisa fora da lei. O Alexandre de Moraes estava fazendo corrupção com o Elon Musk, estava exigindo que o Elon Musk fizesse alguma coisa fora da lei. E ele não podia fazer isso. Então, ele, pela lei americana, ele não podia obedecer a ordem do Alexandre de Moraes. Então, ao contrário do que ele está colocando aqui, faz todo sentido no mundo os Estados Unidos negarem visto para o Alexandre de Moraes e para ministros do STF. Né? Eles deveriam realmente estar preocupados. Eles estão preocupados. O fato dele ter falado isso, por que ele falou? Ele é ex-ministro do STF, então em tese ele já não tem mais esse problema, ele já não vê isso como um problema. Ele certamente está falando aqui como porta-voz dos ministros do STF. Agora, na prática, isso vai acontecer? É o que eu falo para vocês, vai depender das eleições americanas em novembro. As eleições americanas em novembro é o Trump contra a Kamala Harris, o Trump tem muita chance de ganhar, as principais pesquisas mostram que ele está ganhando nos estados, nos swing states lá nos Estados Unidos, então ele tem uma grande chance de ganhar, mas a eleição em si é só no final, é só no dia 5 de novembro. Então ainda tem um tempo, ainda a gente não sabe, né? Vamos ver qual vai ser o resultado. Se o Trump ganhar, para vocês terem uma ideia, o Trump já convidou até o Elon Musk para fazer parte do governo americano. Vocês entenderam a história? O quanto que vai ficar feio para os juízes aqui no Brasil? E o pior que eu falo é sempre isso. O Alexandre de Moraes, o Lewandowski, esses juízes lá do STF já estão com a vida feita, meu amigo. Eles já são ricos. Não vão poder visitar a Disney lá na Califórnia ou na Flórida, mas podem visitar a Disney em Paris. Eles não estão com problema, eles não têm problema de verdade. Quem vai pegar problema com isso, quem vai ter dor de cabeça com isso, é o pessoal embaixo do Alexandre de Moraes, é o pessoal embaixo dos ministros do STF, que não tem essa grana toda, que não ganham tão bem assim, e no final das contas podem sofrer essas sanções. Se você não leu a lei, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo detalhando esse ato que sem censores em nossas terras, né, que é o ato lá que os republicanos estão fazendo. E, na verdade, é para todo mundo envolvido. Então não vai ser só o Alexandre de Moraes, não. Toda a cadeia de apoio do Alexandre de Moraes também pode perder visto americano ou pode ter o visto americano negado por conta dessa lei, né? Então é isso daí. O pessoal sentiu. Lewandowski deixou claro que o pessoal sentiu isso daí, né? E não tem nem argumento contra, porque da mesma forma que eles estão alegando soberania do Brasil, os Estados Unidos tem soberania também, né? Pode decidir essas coisas. Agora, mais uma vez, vai depender das eleições americanas em novembro. Vamos ver como é que vai ficar a coisa. E outra coisa também que eu não descarto do recuo do Elon Musk foi alguma coisa nesse sentido. Ele falou assim, ele deve estar pensando o seguinte: agora não adianta que eu não consigo fazer mais nada do que eu já fiz. Mas, chegando novembro, voltando o Trump para a presidência americana, a coisa vai ser toda uma outra figura, vai mudar totalmente a figura da coisa. Aí o Elon Musk consegue ir muito mais fundo nessa história da briga com o Alexandre de Moraes. A gente pode ver uma reviravolta muito grande nesse final de ano, hein? Essa novela promete capítulos emocionantes a partir de novembro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.